Olá, bem-vindos ao Hematotalks. Estamos trazendo mais algumas pílulas em hematologia, aproveitando o Dr. Rodrigo, né, que é médico paliativista do AC Camargo, meu colega de trabalho todos os dias. Eu queria trazer um tema polêmico, Bora lá. cannabis, né? A gente sabe que cannabis ganhou muita ênfase nos últimos anos como modalidade terapêutica, né? Já tem regulamentação, eu queria que você falasse um pouquinho. E como a gente usa, e se a gente tem acesso, se os produtos no Brasil, quem são os médicos que guiam essa prescrição. Queria que você falasse um pouco sobre cannabis, especialmente no contexto de controle de dor, controle de sintomas. Perfeito. Ótima pergunta, Thaís. Bom, a gente já vem estudando, né, a cannabis e seus derivados e seu potencial terapêutico há muitos anos, né? A gente já entende que temos um sistema endocannabinoide no nosso corpo, né, com receptores, desde o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, tecidos e tudo mais. Então, né, os estudos pré-clínicos já demonstram uma ação muito importante desse sistema dentro do nosso organismo e uma ação que a gente costuma dizer que é uma ação regulatória, né? O sistema endocannabinoide, ele ajuda a gente a regular os nossos outros sistemas, né? Então, eles têm ação em imunidade, em inflamação. Então, isso a gente já se sabe desse potencial, né? Pensando nisso, né, nesse potencial já estabelecido, a gente começou a utilizar cada vez mais, né, dentro da medicina moderna aí, né, porque é isso, a cannabis é uma planta que já é utilizada, né, há milhares de anos aí por várias culturas e tudo mais. Mas agora a gente está tendo a possibilidade, né, de reutilizá-la e fazer estudos para isso, né? É um tema bastante em voga, principalmente, né, dentro da oncologia, dentro do cuidado paliativo. A gente já tem diversos estudos sobre eles. Acho que tem estudo até na BP, né? Agora. Tem, a gente abriu recentemente, como iniciativa do investigador, no cenário do transplante. Que legal, é bem interessante. E é isso, a gente tem estudado cada vez mais, né? E mais do que isso, a gente tem tido uma demanda espontânea, né, de pacientes e familiares por esse tipo de terapêutica. No Brasil, a gente não tem, né, uma descriminalização, né, da planta em si, do seu consumo, mas a gente tem a possibilidade de usá-la de forma, né, terapêutica, né, de forma médica, né, através de uma portaria da Anvisa que permite esse uso terapêutico de cannabis e seus derivados. Qual é a realidade hoje em dia, né? Qualquer profissional que pode prescrever, né? Qualquer médico habilitado, até mesmo dentista que tem, né, a possibilidade de prescrição, pode prescrever a substância e seus derivados para uso medicinal, né? Deve ser diferente dos Estados Unidos, né? Que existe uma licença específica para Exato, o a gente canabidiol. não tem uma licença específica para isso, né? A gente tem alguns cursos de especialização, né, que estão crescendo cada vez mais, desde de locais bem acadêmicos, como, né, a própria USP, Unifesp, etc., cursos privados também, né, através dessa portaria, a gente consegue prescrever esses produtos e hoje em dia, né, a gente tem 3 formas de acesso, né? A gente tem os produtos importados, que a gente pode prescrever com um receituário simples e essa pessoa consegue importar depois de solicitar uma autorização da Anvisa, né? Nessa autorização você vai colocar todos os dados do paciente, mas também os dados do médico, prescritor, qual é o produto, marca, né, e dosagem, né, da substância que você vai utilizar, e daí você consegue fazer essa importação. Nós temos disponíveis em farmácia também, então já existe, né, algumas indústrias, né, algumas empresas de farmacêutica que já produzem e comercializam, né? Então, brasileiras, então. Brasileiras e então você consegue comprar em farmácias de grande rede, né? Mas daí entra questões mais específicas, né? Em geral, os produtos são feitos majoritariamente com CBD, né? E na maioria das vezes também sintético. Então, né, para quem vai estudar um pouquinho mais, você consegue perceber que existe diferença, né, na resposta dessas medicações.
E existe também as associações, né, de doenças ou de pacientes que, através de habeas corpus, de autorização judicial, conseguem, né, fazer um cultivo autorizado pela justiça, e com isso eles conseguem produzir, né, tinturas, óleos e substâncias à base de cannabis, para que possa ser vendido para esses pacientes. Então, essas são as 3 principais formas aí que a gente tem hoje em dia. E como você vê, assim, o controle da dor, assim, eu não sei como é a tua experiência, né? Obviamente, eu sei que existe experiência, especificamente no ACCAMAR, de algum controle de dor. Eu ia te perguntar como é que os pacientes toleram, como é que é Ou de quais são os outros principais sintomas. eventos adversos. E uma curiosidade, qual é o tipo de receita? Bom, vamos lá. Primeiro, né, como eu falei, a gente ainda está desenvolvendo muitos estudos sobre isso, né? A gente teve uma revisão sistemática da Cochrane no ano passado, que avaliou todos os melhores estudos que a gente tinha, né? E até o momento, né, o que a gente tem de evidência científica baseada na prática científica que fazemos hoje em dia, né? Que essas medicações, essas substâncias não mostraram nenhuma superioridade em relação ao que a gente tem já de medicação, né, alopática disponível, e também, em algumas situações, como dor, não mostraram uma superioridade em relação a placebo, né? Então, isso é muito importante porque, apesar de reconhecer, né, todo o potencial terapêutico da substância, que eu acredito, né, bastante e já comprovado de forma pré-clínica, a gente que pratica uma medicina baseada em evidência ainda não tem, né, um respaldo de nível de evidência forte para isso. Então, ainda Então, existem questionamentos. Ainda existem questionamentos, ou a gente não tem ainda, né, os estudos demonstrando isso. E por que eu digo isso? Porque eu sempre falo isso quando eu vou prescrever, né? Porque eu fiz curso, né, para poder entender como funciona esse sistema, como ele age no nosso organismo, de que forma a gente vai utilizar, né, ou o THC, ou o CBD, ou né, a planta como um todo para algum potencial terapêutico, né? Então, eu sempre costumo começar explicando isso para os pacientes, né? De que existe esse potencial terapêutico. Até o momento de hoje, os estudos não demonstraram uma superioridade em relação a outras medicações, mas que nós podemos utilizar essa medicação como um adjuvante na tentativa de aliviar aquele desconforto. Seja dor, seja ansiedade, distúrbios do sono, hiporexia, náuseas e vômitos, né? Então, acho que isso é muito importante, né, que a gente sempre faça essa explicação. Na minha prática, eu utilizo bastante para pacientes que têm uma dor de difícil controle, que não aliviaram adequadamente com o uso das medicações que nós temos disponíveis. E muitas vezes esses pacientes não toleram ajustes maiores, né? Por efeitos colaterais. Por efeitos colaterais e tudo mais. Então, esse é o perfil de paciente que costuma responder bem, né, ao uso dos canabinoides. Existem pacientes também que, por opção terapêutica, não desejam usar outras medicações, né? Sim. E entendem a cannabis, né, como uma medicação que seja mais natural, que seja mais próximo a um fitoterápico, né? Apesar da apresentação ser diferente. Então, existe essa demanda que vem de forma espontânea de pessoas que, não, por exemplo, têm dor e não desejam usar opioides, né? Ou não desejam usar nesse momento. Então, eu sempre faço essa explicação, explico esse contexto e explico que a gente vai acompanhar junto esse paciente, visando, né, aliviar aquele desconforto que ele tem e avaliando progressivamente a resposta ou não, tá? E assim como qualquer outra tecnologia, né, a gente precisa de tempo, né? A gente está usando há pouco tempo, então tudo que tem pouco tempo no mercado, diferente dos opioides, que a gente usa 40, 50 anos, a gente precisa de tempo para poder... Às vezes entender o sinergismo, né? Às vezes vai ter Entender um sinergismo com uma outra medicação e que você consegue Exatamente. potencializar. Uma coisa que a gente utiliza bastante, né, na prática clínica, os canabinoides, é justamente a gente conseguir reduzir a quantidade de outras medicações, né? Na prática clínica, eu tenho alguns pacientes que eu consegui desmamar quase tudo ou por completo o uso de benzodiazepínico, né, com o uso do canabidiol. E daí é isso, eu tenho uma revisão sistemática que não demonstrou essa superioridade,
Mas, né, pensando até em conceitos bioéticos ali, eu tô buscando uma beneficência para o paciente sem maleficência, né, poupando efeitos colaterais, poupando medicações que podem gerar muito mais malefício para ele, né? Então, eu acho que é algo que nos próximos anos a gente deve ter muito mais estudos aí e ter um uso cada vez mais abrangente aí das medicaçõões. Obrigada. Ótimo, E muito obrigada. deixem suas dúvidas, questionamentos, sugestões. A gente tá E aberto. take a pill. Take a pill.